Namaskar, nosso podcast de hoje falaremos sobre um tema que certamente, se você compreender este princípio e aplicá-lo em sua vida, garanto que em poucos dias a sua consciência de realidade sobre o mundo e sobre você poderá mudar. Mas antes de falar sobre este conceito, gostaria que você então anotasse este ponto, porque no episódio de hoje nós falaremos sobre ahimsa, um tema tão almejado por muitos praticantes de yoga, por pessoas que estão ligadas ao yoga, que se interessam pela prática, pela filosofia, e um conceito que na verdade é difundido como a grande marca do yoga, ahimsa, a não violência. Mas é justamente sobre esse ponto, e temos outros podcasts, inclusive no nosso canal e na nossa plataforma, vocês encontram outros podcasts também a respeito de ahimsa. No nosso canal no YouTube também existem ali uma série de vídeos, série de playlists sobre o Yoga Sutra e sobre ahimsa. Mas neste podcast de hoje, o que eu quero falar é sobre um conceito um pouco mais profundo que está presente em ahimsa. Quando nós estudamos um pouco mais o termo, buscamos compreender um pouco mais o conceito de ahimsa, nós temos que buscar a etimologia da palavra. Temos que buscar também em dicionários. E se nós buscarmos, por exemplo, nos dicionários em inglês, onde nós temos a tradução do sânscrito para o inglês, nós encontramos, dicionário de Cambridge, prejuízo. Então, rimsa, prejuízo. Prejuízo é no sentido de causar algum tipo de prejuízo físico a outra pessoa. Algum tipo de prejuízo que leve a uma agressão, uma violência no corpo de outra pessoa. Isto seria, então, dentro da tradução dada para hinsa em inglês no dicionário de Cambridge. Agora, se nós pensarmos a ahimsa apenas como prejuízo físico a outra pessoa, é uma ideia, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais. Ahimsa, o prefixo a é de negação. Então nós teríamos ali a ideia de não prejuízo. Não prejuízo ao corpo de outra pessoa, ao físico de outra pessoa, à vida de outra pessoa ou de outros seres, não é? Podemos ampliar e aí sim a ideia mais genérica e completa do termo ahimsa. Então você não prejudicar ou não trazer nenhum tipo de prejuízo a qualquer tipo de ser vivo. Esta é a ideia que está presente nas traduções que foram feitas a respeito da língua sânscrita no Ocidente com base nos primeiros indólogos. Primeiros indólogos estes que fizeram as suas pesquisas, suas buscas com o apoio da Companhia das Índias. Então nós temos nisto uma certa manifestação intencional, diríamos até de uma interpretação desses termos. Diz respeito a uma definição, a uma interpretação que foi dada e que nós então cultivamos esta mesma ideia até hoje. Estou dizendo isso porque eu quero aprofundar um pouco mais, por isso eu disse no início deste podcast que a ideia é então, se você colocar em prática o que você compreender deste conceito que seria apresentado hoje, você poderia mudar a sua consciência em poucos dias, a sua consciência em relação a você, em relação à vida, em relação à realidade, em relação ao Criador, ao Supremo, e aí sim, claro, trazer uma mudança completa na sua vida, na sua existência. Eu vou querer aqui, então, utilizar dois conceitos, tanto o conceito de himsa, quanto um outro conceito, ou um outro nome, um outro termo em sânscrito, que é ramsa. Ramsa, certamente você conhece. Nós temos, por exemplo, o nome de um mestre indiano conhecido, Paramahamsa Yogananda. Paramahansa, na verdade, é um nome, uma nomenclatura dada a pessoas que têm, então, uma qualidade
e não é unicamente de Yogananda, esse nome muitos outros mestres receberam, que representa, né, o termo Hamsa significa você ter a capacidade parecida com a do cisne. Na verdade, Hamsa significa cisne. E por que ter uma capacidade semelhante à do cisne? O cisne é a única ave capaz de conseguir sugar da água o leite. Imagine que se você colocar num copo d'água algumas gotas de leite, ou pelo menos alguns ml de leite, e misturar, o ganso é capaz de beber o leite. Isto segundo dizem as escrituras. Então, por isto, os mestres que possuem uma consciência elevada, eles são então definidos como Paramahamsa. Mas por que Paramahamsa? Né? Param transcendental, Hamsa. Eles conseguem então extrair algo do plano Param, do plano transcendental, do plano espiritual. Mas Hamsa, observe, é muito parecido com Himsa. Eles não têm a mesma raiz fonética, a mesma raiz gramatical, mas elas possuem uma semelhança em termos semânticos. O que isso significa? Hamsa se refere a cisne, e o cisne ele simboliza então essa capacidade de tirar de algo o que ele quer extrair. Himsa, como nós vimos, a tradução que foi trazida para nós, comumente é dada como violência, então não violência, ou prejuízo, mas vamos pensar então em algo que você não consegue extrair. Hamsa, algo que você consegue extrair, o ato de extrair. Himsa, o ato de não extrair. Se nós então partirmos desta ideia básica, extrair e não extrair, e entender Himsa como não extrair ou não absorver, nós começamos a compreender o conceito de Ahimsa de uma maneira um pouco mais profunda. Imagine que a consciência que nós temos capaz de adentrar algo, de mergulhar em uma situação, numa experiência, ou de absorver um conhecimento aprofundado, ou de extrair um sentido amplo de algo, ou de ter um insight, ter uma percepção espiritual. E nós extraímos esses insights, extraímos estas experiências, guardamos essas experiências dentro de nós, em nossa consciência. E a combinação de toda esta desses elementos que nós extraímos, que absorvemos, não subtrai o ambiente, a fonte, o elemento de onde extraímos. Essa é a característica de Hamsa. Já em Himsa, nós não conseguimos extrair naturalmente. E quando fazemos, nós criamos então um sofrimento. Nós criamos algo que afeta, que fere, que atinge, que agrava o outro. Seja o outro uma situação, seja uma pessoa, seja um animal, seja um ambiente, seja um espaço, seja uma situação, seja uma condição, não importa. O conceito de Himsa, ele é muito mais amplo do que nós entendemos, do que nos ensinaram a respeito de Himsa. Imagine, por exemplo, se você está num ambiente sagrado. Você vai para um templo, você vai para uma igreja, você vai para uma mesquita, você vai para um ambiente que tenha as condições adequadas de você, então, extrair dali um conhecimento, extrair dali uma experiência, extrair dali algo que irá agregar em sua consciência, em sua experiência espiritual, um valor maior. E quando você sai desse ambiente, você não está levando embora qualquer coisa, a não ser a experiência em você. Agora imagine que você entra num ambiente, mesmo num ambiente como este,
num templo, numa igreja, numa mesquita, num ambiente sagrado, num ambiente com a atmosfera, com a egrégora espiritual, mas você chega ali nervoso, agressivo, estressado, irritado. Então você entra num ambiente destes com um estado emocional agressivo e você vai extrair dali algo. Só que não será aquele mesmo elemento que você extrairia de chegar, entrar naquele ambiente de uma maneira mais receptiva, de uma maneira mais preparada, alinhada, harmonizada para receber. Mas você está chegando para criar uma confusão, criar uma desarmonia, criar uma frequência vibracional diferente daquela que aquele ambiente proporciona. Então você está ali criando uma situação de rimsa. Você não está extraindo, você não está absorvendo algo, você está criando uma condição na qual você irá absorver aquilo que você mesmo está criando. E esse é o ponto principal do conceito de ahimsa e que não é tratado. Porque quando nós cometemos um ato de, seja ele de violência, seja ele de agressão, seja ele de prejuízo ao outro, de um ato de agressão ao outro, estou ferindo o corpo, ferindo a consciência, ferindo a mente, ferindo a índole da pessoa, o que for. Se você está criando esta condição de prejuízo para o outro, esse prejuízo pode estar em qualquer nível que faça o outro sentir a agressão. Não é apenas a agressão física, não é apenas a agressão estabelecida no corpo. Você vai ter que ver ali realmente, né, a pessoa sofrendo ali fisicamente. Não, às vezes é uma violência moral, uma violência ética, uma violência verbal, uma violência até mesmo emocional. Você criar o medo, você criar o temor, a agonia, a aflição no outro, isto também é a rimsa, porque você está criando um prejuízo, você está extraindo algo que não é extraível, podemos dizer. Ou seja, você está causando algo no outro. Porque nós estamos acostumados à ideia de não violência, você simplesmente não causar algum tipo de violência ao outro. Mas o ponto central de rimsa é que, como eu disse, hamsa você extrai, absorve. Rimsa, você está criando um desequilíbrio vibracional na frequência do outro, do ambiente, da situação, do que for. E você está extraindo aquilo que você causou, aquilo que você gerou, aquele prejuízo que você lançou. Você está extraindo isto. Então, quando se pensa a rimsa, não é apenas o ato de não cometer a violência no outro, porque o outro terá realmente consequências, terá um sofrimento, terá um prejuízo. Porém, no yoga, o que se predomina é a preocupação com o outro, é o cuidado com o outro, sabendo que esse cuidado do outro faz parte de algo que compõe você. Não é apenas para não fazer o mal ao outro, é porque fazer mal ao outro é fazer algo contrário àquilo que é natural em mim. Quando eu faço mal ao outro, estou criando então um prejuízo, estou criando uma agressão, estou criando algo que eu extrairei. Eu extrairei, por exemplo, um sentimento de paz, de tranquilidade, de felicidade, de alegria, de sensação de prazer do outro. E eu não estarei trazendo para mim essas sensações. Não ocorre uma simbiose em que eu estou gerando sofrimento no outro e criando prazer em mim. Claro que em alguns quadros, né, psicóticos, talvez, a gente tenha uma certa nuance disto, não é? Mas não vamos considerar a questão psíquica, vamos considerar realmente a questão de frequência vibracional, a questão kármica, mas principalmente a consciência.
Porque o que está em questão no aspecto de Hamsa e Himsa nada mais é do que a consciência que está nesta ação de gerar um prejuízo, uma dor, um sofrimento, uma violência no outro. Porque causar isto no outro, na verdade, está causando em mim. Porque cometer esse tipo de ação contrário e criar esta condição no outro é algo que se confronta com o que é natural em mim. Este é o ponto mais importante de Ahimsa. Por exemplo, a pessoa pode ter uma postura de Ahimsa, de proteger os animais, de não querer causar nenhum tipo de aflição nos outros, nas pessoas, não gosta de criar uma situação de estresse ou de desequilíbrio, desarmonia em ambientes, mas ela cultiva inveja, ela cultiva a raiva, ela cultiva a ira, ela cultiva elementos sutis nela. E por mais que ela não expresse isto no outro, um ato que ela define para o outro estará carregando aquele sentimento, aquela energia, aquela vibração. E aí a pessoa fica sempre insatisfeita, infeliz, cria condições que parecem desarmoniosas. Ah, mas eu tenho um comportamento benéfico com as pessoas, eu cuido dos animais, eu não como os animais, mas eu tenho todo um ambiente interno em minha consciência que, de alguma forma, está cultivando rinça ainda, de criar intriga, de criar competitividade, competição, e quando começa a mexer no caráter do outro, quando começa a mexer em elementos que são um pouco mais refinados na nossa consciência. E sem que ninguém perceba, você está, de alguma forma, modelando o comportamento daquela pessoa. Você começa, então, a estabelecer certos parâmetros que podem se tornar doutrina, uma crença, e você faz a pessoa então mudar alguns comportamentos nela que, ao seu ver, podem ser interessantes. Você pode ter, por exemplo, um interesse pessoal nisto. Mas e para o outro? Isso é muito comum, por exemplo, em situações em que você tem pessoas que aparentemente são boas, às vezes são até líderes de instituições de caridade, trabalham, né, para o bem-estar das pessoas, mas tem ali, por exemplo, desvio de verba, um caixa 2. A fachada é bonita, está bem decorada, está bem cuidada, não é? Tem entoação de belas canções, orações, mantras, mas pode ter ali algo não muito convincente. E nós não vemos nisso, talvez, rinça. Achamos que toda aquela exibição, não é, de paz, de leveza, de caridade, e desconsideramos de repente um comportamento ilícito que tem por trás disso. Mas aquele comportamento ilícito que ninguém está vendo, rinça, está modelando a consciência daquela pessoa. E por mais que ele não veja, não é, o ato ruim de prejuízo, de agressão, de violência no outro, na comunidade ou onde for, ele ainda assim estará cometendo a violência. E a violência que ele estará cometendo é diretamente contra ele mesmo. Claro que as pessoas, não é, todo aquele grupo terá também resultados desta violência, deste ato agressivo, deste ato de prejuízo. Mas o maior prejudicado é aquele que comete o ato. Por isso eu disse, não é, da importância de termos, então, uma certa
atuação, uma certa habilidade de entender esse conceito, porque ele não é simplesmente um conceito de pronto, estou fazendo bem, então eu não estou fazendo mal, não estou sendo violento. Mas eu estou internamente cultivando algumas atitudes que são tão ou quanto mais agressivas do que simplesmente eu não estar batendo fisicamente em alguém. Mas, claro, né, nós temos uma visão ainda um pouco externa da situação, um pouco externa das pessoas, não consideramos muitas vezes constituintes ali mais profundos do nosso ser, da nossa alma, da nossa consciência. Mas é na nossa consciência, no estado realmente mais profundo do ser, onde devemos começar a praticar este ato de ahimsa. Não apenas colocar roupa branca, uma bandeirinha branca, falar de paz, falar de amor, fazer, né? E tudo bem, mas ter um comportamento interno, um comportamento até às vezes verbal, um comportamento moral, um comportamento que de alguma forma está criando um lapso na consciência, tanto do próprio ser, tanto de você mesmo, como também do outro que está se relacionando com você. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento ilícito, tem um comportamento que não seja um comportamento ahimsa, né? Um comportamento, podemos até pensar também no hamsa, aquela pessoa que ela está sempre contribuindo, como no caso do cisne, ele consegue extrair realmente o que é essencial, sem criar prejuízo, sem criar um desequilíbrio, sem criar nenhum tipo de agressão ao outro, ou à situação, ou ao ambiente, mas ele está contribuindo. Uma consciência realmente de levar algo, de promover algo, de beneficiar com algo, de agregar com algo, de somar, de favorecer, de entregar. Tudo isto é Bhakti. Por outro lado, Himsa é você também querer, de alguma forma, impor, infringir, agredir, ultrapassar. Sempre tem ali, então, um ato egóico, um ato individualista, um ato materialista, um ato corpóreo, um ato predominantemente material. E que, levando para um ponto até mais extremo, podemos até considerar um ato ateísta. Portanto, então, entender a Ahimsa no sentido mais amplo e profundo da palavra pode nos trazer então uma mudança significativa na consciência. E esse é o objetivo da prática de Ahimsa. Não é simplesmente não colocar o bichinho no prato, mas fazer coisas piores com um outro bichinho de duas patas, um ser humano, com o sentimento do outro, afetar as emoções dos outros, manipular os sentimentos dos outros. Tudo isto é Himsa. Tudo isto é criar prejuízo, tudo isso é criar agressividade, tudo isso é criar uma invasão. Portanto, o yogi, ele deve ter uma postura em sua consciência de ahimsa. A sua consciência ela está sempre ali para oferecer, para se entregar, para doar, para dar. E é um princípio nosso também no Ocidente, a caridade, a penitência. No yoga também, o jagya, o sacrifício, a caridade e a penitência. Isso é dito no Bhagavad Gita, que é essencial. Mesmo aqueles que já estão num estado liberado, aqueles que estão autorrealizados, eles devem permanecer ainda realizando sacrifícios, atividades piedosas e caridade. É natural e é essencial, porque é através disto que ele desenvolverá estes princípios da consciência que correspondem aos princípios naturais da alma. Como eu disse, não é natural eu cometer algo que seja para prejudicar o outro, agredir em qualquer nível. Não é natural. Se eu sinto algum tipo de satisfação em criar prejuízo ao outro, prejudicar o outro,
é porque eu não estou consciente realmente de mim. Estou consciente apenas do corpo, do ego, da individualidade ou do individualismo, melhor dizendo, e naturalmente eu estou desconsiderando o outro como também uma alma, uma consciência, uma outra individualidade. A Ahimsa é ter uma postura de consciência capaz de promover o bem ao outro. Não é apenas não cometer o mal, mas promover o bem. Extrair o máximo daquilo que possa ampliar o bem para o outro. Veja então que é uma lógica contrária. Eu estou extraindo, mas o que eu estou extraindo na verdade está gerando mais benefícios ainda para o outro. Por exemplo, quando eu morava no templo, eu tinha ali, nos finais de semana, recebíamos hóspedes, pessoas que iriam passar o final de semana para se espiritualizarem, conhecerem, terem acesso às escrituras, às práticas, meditar, participar dos rituais, não é? E elas iam para esse ambiente, para o templo, e elas recebiam algo ali. Elas saíam de lá, elas extraíam muitas coisas, porque nós estávamos lá como monges, como os responsáveis, né, pelas atividades, estávamos ali realmente para extrair o quê? A ansiedade das pessoas, as aflições materiais, as preocupações materiais, as ilusões. Estávamos ali para extrair. Não somente isso, mas também extrair o melhor de um relacionamento com elas. O melhor do que nós pudéssemos realmente mostrar para essas pessoas. E muito do que pude aprender, de todos aqueles que moraram, né, que moram ainda, ou que passaram a temporada em templos, sabem, porque isso a gente leva para a vida. E isto transforma muito a nossa consciência, pois é na consciência que reside este ato. Não só desse conceito de Ahimsa que está sendo dito hoje no podcast, mas também no episódio anterior que nós falamos de modéstia. E no primeiro episódio dessa temporada nós falamos de humildade. Então veja, são 3 pilares, 3 princípios muito importantes. E esta temporada nós estamos então falando sobre o que esperar ou quais as tendências do yoga para os próximos 10 anos. E mais do que tentar prever, porque ninguém tem bola de cristal, a proposta maior aqui é de extrair. Extrair o quê? A ignorância. Extrair a escuridão, extrair a ausência do conhecimento e entregar o quê? O conhecimento. Em questão, nós estamos estudando para esta temporada do podcast o capítulo 13, dos versos 8 ao 12. Então, em cada episódio dessa temporada, nós estamos fazendo um comentário sobre cada um desses pontos e que é dado por Krishna como a essência do conhecimento. Todos esses são 20, todos eles compõem, então, determinados elementos fundamentais do conhecimento. Se nós entendermos o conceito de Ahimsa, nós estamos entendendo um princípio essencial do conhecimento em yoga. Hoje nós estamos fazendo aquilo pela primeira vez, é uma experiência. Nós estamos fazendo uma live com o nosso podcast. Geralmente eu gravo o podcast sozinho, com base nos materiais de leituras, né? Como no caso agora está sendo Bhagavad Gita, e não tem um momento de dúvidas, tirar dúvidas, a não ser quando alguém me manda. Mas hoje nós resolvemos então fazer uma experiência desse podcast que está sendo gravado, depois nós vamos editar e colocaremos o áudio na plataforma, o vídeo será editado e levado para o YouTube. Agradeço muito a sua atenção, espero vocês então no próximo podcast. Namaskar.